Bem-vindos. Gente, eu queria falar para vocês da hipocrisia dos eurocristãos monoteístas colonizador desse país, ou seja, do povo branco, tá certo? Queria falar sobre essa hipocrisia. Eu já falei para vocês, eu tenho 46 anos, desses 46 anos eu tenho 34 de trabalho doméstico. Imagine, 34 anos de trabalho doméstico, já era para estar aposentada, porque eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, né? Aqui na Bahia, com 10, 12 anos de idade, sendo uma pessoa negra, a gente não tem outra alternativa de vida, né? Você não tem como estudar. Aos 12 anos eu já não estudava mais. Eu só fui alfabetizada ali dentro de casa mesmo, né, no interior da Bahia, pela minha tia, e pronto, né? Você frequentava ali uma escola que te alfabetizava. Depois que você sabia ler o nome e ler algumas palavras, era o suficiente. Você não precisava estudar mais, até porque não tinha como estudar. Porque a cidade onde a escola tinha uma escola de verdade ficava muito longe. A prefeitura só mandava uma pessoa que tinha somente o primeiro grau completo, né? Uma pessoa que tinha ali só a sua formação básica completa para ensinar as crianças. E os pais botavam a criança ali, quando ela se alfabetizava, era o suficiente. Tá certo? Então, por isso eu nunca tive oportunidade de estudo. Eu vim para Salvador e terminei o meu segundo grau à noite, trabalhando como empregada doméstica, né? E por ser uma mulher batizada na igreja católica, eu frequentava a igreja católica, né? E quando eu comecei a trabalhar, as pessoas diziam assim, olha, na minha época, né? E a gente está falando de 32 anos atrás, né? 32, eu acho que é 34 anos atrás, as pessoas dizem assim, precisa-se de empregada doméstica que durma no trabalho, não precisa saber ler, mas que durma no trabalho. E aí, aos 16 anos, eu disse, eu quero estudar, e etc. Para minha, né, sorte, digamos assim, a pessoa que eu estava dizendo, não, se você fizer tudo, você pode estudar. Então, aos 16 anos, eu voltei para a escola para estudar. E aí, eu só consegui terminar o segundo grau, o colegial do segundo grau, quase aos 30 anos de idade. Porque eu tive que começar tudo do zero lá, primeira, segunda, terceira, quarta série, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até chegar ao nono ano, depois primeiro, segundo, terceiro. E aquela comunidade, né? Tinha uma igreja católica, eu frequentava aquela igreja católica, a missa todos os domingos, e as pessoas diziam assim, olha, vocês são nossos irmãos. Na igreja o padre fazia uma celebração muito bonita, e eu nunca tive acesso àquele padre, mas as pessoas ricas daquela cidade, inclusive onde eu trabalhava, o padre chegava para jantar, para almoçar, para visitar aquilo que é comum que eles fazem nas casas, só que eu estava lá servindo, né? E eles eram incapazes de olhar para minha cara, muito obrigado, né? Ou algo desse tipo, porque o ser humano negro, que tem a tonalidade da minha pele, é um ser humano subjugado o tempo todo, que está ali para aquele tipo de serviço. E aquelas pessoas que se dizem cristã e que dizem que faz caridade no final do ano, porque na verdade o que eles fazem não é caridade, porque a verdadeira caridade é você dar ao outro uma educação, é você dar ao outro curso, para dar outra emancipação financeira, para ele viver às custas dele crescer. Quando você dá uma cesta básica, uma roupa, isso não é caridade, tá certo? Isso é uma esmola. Esmola é diferente de caridade. Caridade ergue o outro. Caridade faz com que o outro cresça. Caridade faz do outro humano. A esmola faz o outro dependente de você o tempo todo. E as pessoas se diziam cristãos, apertavam a minha mão no domingo, mas na segunda eu estava lá servindo, lavando, e eu morei 30 anos neste mesmo bairro. Ainda que eu passasse de casas diferentes, o bairro era o mesmo, que era um bairro nobre, que é o bairro da Pituba, de Salvador. E essas pessoas, elas apertavam a minha mão no domingo, abraçavam, diziam que eu era irmã. Na segunda, ele estava nos lugares de tomada de decisões, eu estava no lugar de subserviência. Ou seja, eu estava servindo, eu estava trabalhando, eu estava lavando, eu estava passando. E eles se tornavam médicos, doutores, eu via eles lá se tornando alguma coisa e eu não me tornava nada. E quando eu juntei algum dinheiro, eu fiz um curso de cuidadora, depois eu fiz um curso técnico de enfermagem, e aí eu pedi ajuda àquele grupo, porque tinha muita gente que trabalhava no hospital. Gente, por favor, me ajude. E aí as pessoas, para não se zangar com o patrão que eu trabalhava, nunca me deram oportunidade de emprego, né? Mesmo podendo, não dava, porque mais importante para ele é estar bem com o patrão. E o patrão, que se diz que sou cristão, estava mais interessado em me subjugar o tempo todo dentro daquela profissão
dentro daquele tipo de trabalho que não é uma profissão, um trabalho subjugado ali o tempo todo, de subserviência, mas quanto que um técnico que ia me levar para frente, depois eu tinha vontade de fazer um nível superior em enfermagem, nunca foi ficando para trás, e hoje eu estou aos quase 50 anos de idade sem nunca ter frequentado um nível superior. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, dê o seu like, compartilhe e me ajude a, de quase 50 anos, entrar na faculdade. Abraço.